Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Realmente. Suping franziu as sobrancelhas em surpresa quando ouviu o alerta sonoro de dinheiro recebido. Ele não esperava que esse garoto fosse tão rápido em ação. Os 20.000 créditos entraram em sua conta e poderiam ser convertidos em 200 pontos de energia. Com os 200 pontos de energia, ele poderia comprar uma garrafa de poção do despertar de uma vez, o que poderia torná-lo um guerreiro de estimação de batalha. Enquanto ele estava encantado, Suping manteve um olhar calmo. Ao mesmo tempo, ele se sentiu relutante em vendê-lo. Afinal, as folhas coloridas de Buda eram mais valiosas do que o preço indicava. Se não fosse pelo fato de que o dinheiro ganho fora da loja não poderia ser convertido em pontos de energia, ele teria tentado vender as folhas coloridas de Buda em outro lugar para que pudesse dizer o preço à vontade. Sistema, não podemos aumentar o preço? Suping perguntou em sua mente, não querendo vendê-lo por esse preço. O preço do sistema é razoável. Não há necessidade de mudar o preço. Respondeu o sistema. Suping sentiu que estava engasgando com seu próprio sangue. Seu rosto escureceu. Os irmãos ficaram perplexos ao verem esse olhar angustiado no rosto de Suping. Outros ficariam infelizes quando um acordo fracassasse. Por que esse dono faria cara feia quando um acordo fosse fechado? Que esquisito. Aqui. Suping entregou a planta para Fan Yujin. Fan Xiaoyu assumiu para seu irmão. Como você come isso? Ela estava curiosa. Como? Suping disse indiferentemente. Mastigue para não engasgar. Fan Xiaoyu estava prestes a cuspir sangue em angústia. Provocada por suas palavras, ela ficou ali, perdida, e não conseguiu pensar em mais nada para dizer. Fan Yujin não se importou em ver sua irmã sendo humilhada. Senhor, quantos pedaços de frutas de pedra escarlate sobraram? Vou pegar todos eles. Disse Fan Yujin. A expressão de Suping suavizou um pouco enquanto outro pedido estava sendo feito. Ele se virou e pegou a garrafa com frutas de pedra escarlate para contar o número. Uma fruta é 130 e sobram 22. No total, seriam 2.860 créditos. São 130 por uma fruta? Fan Xiaoyu voltou a si, apenas para ficar atordoada novamente. Você está vendendo por fruta? Devo vendê-los em fatias? Suping olhou para ela. Fan Xiaoyu. Fan Yujin já havia notado que seu avô não tinha muitas frutas de pedra escarlate restantes. Ele estava preparado para o preço, então não comentou mais. Pelo menos, por enquanto, a fruta de pedra escarlate era a única coisa que o pássaro vermelho comeria. O preço ainda era aceitável, embora fosse alto. Fan Yujin pagou e pegou sua mercadoria. Ele lançou um olhar para os outros itens no balcão, mas não estava mais com vontade de sondar. Vamos lá, ele disse para sua irmã. Fan Xiaoyu estava desanimada. Ela carregou a comida e saiu da loja com seu irmão. Quando eles entraram no carro, ela bufou com raiva. Essa pessoa é desprezível. Estou furiosa. Suping a atacou várias vezes. Ela estava rangendo os dentes de raiva. Ela teria se adiantado para revidar se não fosse pelo fato de Suping ter demonstrado uma força horripilante. Fan Yujin não compartilhava sua opinião. Fomos nós que fomos descuidados. Eu não sabia que poderíamos encontrar uma pessoa assim em um lugar tão pequeno. Essa pessoa tem força e é jovem, mas está disposta a passar seus dias confortavelmente aqui. Não consigo entendê-lo. Ele está apenas fazendo mistério com coisas simples de propósito. Talvez ele seja um bastardo de uma família grande e esteja sem teto, então ele tem que vir aqui e vender alguns pertences da família só para ganhar algum dinheiro para a comida. Fan Xiaoyu conjurou a suposição mais maldosa. Com isso dito, ela não pôde deixar de sorrir. A nuvem sobre seu humor havia desaparecido em fumaça. Fan Yujin ficou sem palavras depois de ver como sua irmã estava se animando. Tudo bem agora. Você dirige. Vamos para um bom hospital para curar esse ferimento. Mais tarde, entrarei em contato com meu amigo e pedirei que ele me trate. Ele disse, mal-humorado. Fan Xiaoyu lançou um olhar para seu braço torcido. Aquele sorriso logo foi substituído por uma carranca. Seu olhar se tornou solene. Essa pessoa era muito mais forte do que ela, para ser capaz de machucar seu irmão dessa forma. Ela tinha certeza de que era um dos melhores entre seus colegas na escola. Ela nunca poderia imaginar que poderia encontrar alguém mais forte naquele lugar remoto e atrasado.
Tão malvado. Ela mordeu os dentes de ódio novamente ao se lembrar de quão indiferente aquela pessoa era. O carro parecia uma fera que enlouqueceu. O escapamento roncava. De alguma forma, Fanhujin sentiu que algo estava errado. No segundo seguinte, o carro foi lançado para a frente. Não! Ao ouvir o carro se afastando, Suping sabia que os irmãos finalmente tinham ido embora. Ele pensou que eles deviam estar com pressa, considerando quão feroz o escapamento soava. Eles estão correndo para o hospital. Suping levantou as sobrancelhas. Ele não pensou muito sobre isso. Logo depois, ele mudou seu foco para sua conta. Ele fez o cálculo. Seus olhos estavam cheios de sentimentos apaixonados. Um total de 31.560 créditos. Foram mais de 30.000 créditos. Isso seria 315,60 pontos de energia quando convertido. Finalmente, saí da pobreza. Suping chorou. Ele abriu a loja do sistema e comprou aquela poção do despertar que valia 100 pontos de energia sem mais delongas. Menos 100 pontos. Quando os pontos de energia foram deduzidos, Suping sentiu seu bolso de repente ficar pesado com um item extra adicionado. Ele tirou. Era aquele frasco de poção do despertar vendido na loja. Os olhos de Suping brilharam. Ele perguntou imediatamente: Sistema, como eu lido com isso? A poção do despertar é feita de uma antiga fonte subterrânea. Tome-a oralmente. O sistema deu uma resposta simples. Suping estava prestes a beber imediatamente quando de repente se lembrou de algo. Ele saiu do balcão, virou-se e fechou a porta. Então, ele entrou na sala dos fundos. Ele abriu a tampa e despejou a poção do despertar em sua boca. Não parecia um fluxo de líquido, era mais como uma névoa. Tão quente. Assim que ele pegou, Suping sentiu essa névoa quente se espalhando por seu corpo através de suas veias. Seus braços, pernas e costas ficaram mais quentes de uma vez. Ao mesmo tempo, seu corpo parecia mais leve até que ele sentiu que não pesava nada, como se pudesse flutuar quando ficasse na ponta dos pés. Sentindo esse calor, Suping podia ouvir vagamente alguns sons de estalos por todo o seu corpo. Era um som especial que trazia uma sensação maravilhosa. Era como se cada célula nele estivesse brotando e estalando, com coisas novas explodindo. Esse tipo de sentimento de disputa e revitalização não era exclusivo de seu corpo físico. Ele sentia que seu cérebro estava passando pela mesma coisa. Ele podia ouvir um som de estalo sutil e constante até que ocupasse completamente sua mente. Depois de muito, muito tempo. Quando tudo se acalmou, Suping abriu os olhos novamente. Um mundo distinto e em foco foi revelado diante de seus olhos. Para sua surpresa, Suping percebeu que a câmara escura e tudo ao redor podiam ser vistos vividamente, incluindo as partículas salientes pintadas nas paredes brancas. Ele ouviu o tom uniforme do sistema. Parabéns ao anfitrião por se tornar um guerreiro animais de estimação de batalha. A missão principal foi iniciada. Missão principal: o anfitrião deve criar um animal de estimação próprio dentro de uma semana. A aptidão do animal de estimação não deve ser menor que média alta. Suping ficou surpreso. A missão principal? Mas havia condições. Ele precisava ter um animal de estimação com aptidão de nível médio-alto. Quando ele estava treinando o rato relâmpago, Suping já tinha uma ideia sobre o quão rigoroso o sistema era. Um rato relâmpago que poderia ser considerado o melhor era classificado apenas como abaixo da média pelo sistema. Ele mal conseguia imaginar o quão extraordinário seria um animal de estimação classificado como de nível médio-alto. Suping inspecionou atentamente o status de seu corpo. Ele tinha acabado de se tornar um guerreiro de estimação de batalha. Ele também teve que admitir que guerreiros de estimação de batalha e pessoas comuns eram mundos separados. Apenas na frente da antiguidade, Suping detectou uma grande diferença. Ele havia se tornado ágil e sua visão, audição e o resto dos 5 sentidos haviam se tornado 2 vezes mais aguçados do que antes. Na Federação, os guerreiros de estimação de batalha são divididos em 9 categorias. Aqueles do primeiro ao terceiro escalões são guerreiros de animais de estimação de batalha elementares, do quarto ao sexto são guerreiros de animais de estimação de batalha intermediários. Os do sétimo escalão são guerreiros de animais de estimação de batalha avançados e aqueles do oitavo escalão são mestres de animais de estimação de batalha que desfrutam de um alto status e podem ser qualificados como professores em academias famosas. Quanto aos guerreiros de estimação de batalha de 9º nível, o nível mais alto, eles têm títulos conferidos a eles e são admirados pelo público.
Além dessa classificação estão os lendários guerreiros de estimação de batalha Rei Besta. Cada uma dessas pessoas é uma lenda. Suas experiências de vida são adaptadas para filmes e romances, para que suas histórias e façanhas possam ser disseminadas através das gerações. As pessoas ainda se lembrarão deles mesmo depois de 100 anos de sua morte. Agora mesmo, o talento original do núcleo acabou de despertar em mim. Eu não comecei o treinamento do guerreiro animais de estimação de batalha e não há poder astral algum em mim. Eu não posso nem me qualificar como um guerreiro animais de estimação de batalha de primeira categoria. Cultivo como um guerreiro de estimação de batalha. O cultivo representava um enigma para Suping. Ele não conseguia mais ser admitido em academias de animais de estimação astral devido à sua idade. Afinal, ele havia passado do limite de idade. Isto é, a menos que ele fosse admitido por meio de recrutamento especial devido a um desempenho excepcional. A principal fonte de conhecimento sobre cultivo para guerreiros de animais de estimação de batalha elementares eram as diversas academias de animais de estimação astrais. Embora houvesse alguns métodos de cultivo de guerreiros animais de estimação de batalha postados online, eles eram superficiais. Não havia exemplos para aplicações práticas. Eu tenho que pedir conselho à minha irmã. Suping descartou a ideia assim que ela surgiu, ao pensar em seu rosto arrogante. Não importava como ele olhasse, as chances de sua irmã estar disposta a ensiná-lo seriam 0. Não, na verdade, abaixo de 0. Ele seria ridicularizado impiedosamente por ela também. Suping balançou a cabeça. De qualquer forma, ele havia se tornado um guerreiro de estimação de batalha. Ele tinha que fazer um contrato com um animal de estimação primeiro. Suping sabia o básico sobre como fazer um contrato com um animal de estimação. Isso não era segredo. Qualquer um com algum conhecimento fundamental sobre animais de estimação saberia. O número de animais de estimação com os quais um guerreiro animal de estimação de batalha pode fazer um contrato está diretamente ligado ao poder espiritual. Quanto mais forte o poder espiritual, mais animais de estimações podem ser contratados e os animais de estimações também serão mais fortes. Normalmente, um guerreiro animais de estimação de batalha não pode estabelecer um contrato com um animais de estimação que seja 2 ranks mais alto que ele ou ela. Caso contrário, a pressão no espírito atrapalharia a mente, a descer à insanidade até que a pessoa se tornasse mentalmente retardada. Suping nem era um guerreiro de estimação de batalha de primeira categoria. Os tipos de animais de estimação com os quais ele podia fazer contratos eram poucos e distantes entre si. Sorte dele, haviam na loja. Lembrando-se do pequeno esqueleto, Suping começou a ter dúvidas. Aquela coisinha não tinha praticamente valor algum e ocuparia um lugar se ele fizesse um contrato com ele. Quanto mais animais de estimação fossem contratados, maior seria a pressão na mente do dono. Se eu fosse comprar outros animais de estimação quando minha força pudesse ser melhorada ao longo do tempo, eu os amarraria e seu desenvolvimento seria sufocado porque a maioria dos animais de estimação com linhagens avançadas ficariam no primeiro lugar por um tempo muito curto. Suping franziu a testa. Como tal, não havia muita escolha para ele. Ele teve que ir com os animais de estimação de baixa patente. Felizmente, ele poderia remover o contrato quando se tornasse mais poderoso no futuro. Remover o contrato também adicionaria um fardo à sua mente. Em 3 dias, ele perderia suas habilidades de combate. Dito isso, com a proteção da loja de animais, tais efeitos colaterais poderiam ser ignorados. Tendo-se decidido, Suping parou de se preocupar. Ele voltou para o saguão. O pequeno esqueleto parecia estar assustado com Suping. Ele rolou da cadeira perto do balcão, então caiu no chão, se transformando em uma pilha de ossos que lentamente se remontaram. Suping ficou sem palavras. Este pequeno esqueleto parecia ser tímido. Isso raramente era visto entre os animais de estimação da família demoníaca. Pequeno, você será meu animal de estimação de agora em diante. Suping se aproximou. Ele pegou o pequeno esqueleto do chão e o colocou no balcão. O pequeno esqueleto ficou sentado em silêncio, olhando fixamente para Suping com suas órbitas oculares vazias. Suping estava feliz que o pequeno esqueleto estava se comportando. O único benefício de um bichinho de estimação tímido era o fato de que eles poderiam ser domesticados facilmente. Ele estava prestes a fazer o contrato quando, de repente, ouviu a mensagem do sistema. O anfitrião quer comprar um contrato de animal de estimação da antiguidade? Contrato de animal de estimação da antiguidade? Suping não entendeu. O contrato de animal de estimação da antiguidade é uma forma de contrato animais de estimação astral e é equipado com todos os recursos dos contratos animais de estimação astral atuais.
A única diferença é que as emoções do animal de estimação podem ser sentidas por meio do contrato de animal de estimação da antiguidade. Além disso, dentro de um intervalo específico, o animal de estimação pode ser chamado de volta ao espaço animal de estimação a qualquer momento, desde que o animal de estimação não esteja restrito ou selado de nenhuma forma. Explicou o sistema, com paciência particular. Suping ficou olhando, boquiaberto. Efeitos diferentes podem surgir de contratos variados? Em sua memória, havia apenas uma forma de contratos de animais de estimação astral. Ninguém sabia que poderia haver outros contratos além deste contrato comum de animais de estimação astral. Além disso, esse contrato de animal de estimação da antiguidade não era fabuloso demais para ser possível invocar o animal de estimação de volta a qualquer momento? Sendo o caso, uma vez que o animal de estimação sentisse perigo, ele poderia ser invocado de volta para evitar um sacrifício. Para guerreiros animal de estimação de batalha, essa era uma habilidade de mestre. Suping ficou alerta enquanto sua mente vagava até seu ponto. Quanta energia isso custa? 100 pontos de energia bastarão. Respondeu o sistema. Suping ficou surpreso. Apenas 100 pontos de energia? Por que um artigo tão excelente seria vendido por um preço tão barato? Até mesmo o anel de captura de animais elementares custaria 100 pontos de energia nesta loja. Considere este contrato como um presente do sistema. O preço real é muito mais caro do que isso. O sistema soou casual. Sério? Suping estava cético. Poderia ser que essa fosse uma oferta de cortesia para começar, e o sistema estava roubando? Atenção! Primeiro alerta de profanação. Você acabou de admitir. Suping exibia um sorriso sarcástico. O sistema permaneceu em silêncio. Suping passou por algumas críticas não ditas em seu coração. Embora ele odiasse abrir mão de seus pontos de energia, ele decidiu e comprou. No momento, o contrato pode não ser de grande ajuda para ele. Dito isso, sem sombra de dúvidas, este contrato de animal de estimação da antiguidade era valioso. Além disso, este contrato não era um item descartável. Ele poderia ser usado reanimal de estimação idamente com todos os seus animais de estimação. Ele poderia usá-lo por muito tempo. Se no futuro esse contrato permitir que ele salve a vida de um animal de estimação avançado, então os 100 pontos de energia serão bem gastos. Menos 100 pontos. Compra bem-sucedida. O contrato de animal de estimação da antiguidade chegou. Por favor, verifique. O sistema o lembrou. Antes que Suping tivesse tempo de chorar por seus pontos de energia perdidos, ele encontrou uma marca complicada surgindo em sua mente. A marca, aparentemente composta de muitas linhas, foi desenhada em sua memória, traço por traço, até que não pudesse ser esquecida e ele se lembraria dela até o fim de seus dias. Chumbo com sangue e gravação com matriz? Suping voltou a si, ainda bastante confuso e estupefato. Ele focou sua mente e o método de contrato deste contrato de animal de estimação da antiguidade emergiu mais uma vez, chocando-o novamente. Este contrato não foi feito com poderes astrais. Seu sangue seria o meio e o conteúdo seria a matriz retratada com linhas complexas e misteriosas. Tal contrato seria firme e não seria cortado a menos que o mestre removesse o contrato por sua própria vontade. Além de poder invocar os animais de estimação astral de volta, este contrato é similar aos construídos com poderes astrais, incluindo a remoção do contrato. Eu perderia habilidades de combate por 3 dias. Suping olhou mais de perto. O sistema não mentiu para ele. Suping mudou seu foco de volta para o pequeno esqueleto. De acordo com o processo descrito no contrato de animais de estimação da antiguidade, ele mordeu seu dedo e lentamente pintou a testa do pequeno esqueleto com seu sangue. O pequeno esqueleto ainda estava sentado ali, distraído. Parecia estar alheio a tudo ao seu redor, mas então o pequeno esqueleto reagiu ao cheiro de sangue no dedo de Suping, uma leve cor escarlate apareceu em suas órbitas oculares ocas. O pequeno esqueleto levantou lentamente o braço para alcançar a mão de Suping, embora este tenha retraído a mão logo após terminar de pintar o contrato. Um intrincado padrão de sangue foi gravado na testa do pequeno esqueleto. Quando Suping abaixou a mão, o padrão de sangue desapareceu pouco a pouco, como se o pequeno esqueleto tivesse absorvido. No momento seguinte, Suping sentiu uma linha adicional em sua consciência que estava ligada a uma consciência externa. A segunda era uma consciência bastante fraca, como uma luz de vela bruxuleante que poderia se apagar a qualquer momento. Da consciência fraca, Suping sentiu alguns leves indícios de medo e confusão. Essa é a consciência do pequeno esqueleto? Suping olhou para o pequeno esqueleto.
Com o poder concedido a ele pelo contrato, ele podia sentir vividamente as mudanças nas emoções do pequeno esqueleto. O pequeno esqueleto olhou para cima, encarando Suping sem expressão. Ele ainda estava intrigado com as mudanças recentes pelas quais estava passando. Suping acariciou sua cabecinha. Afinal, o pequeno esqueleto tinha acabado de nascer. Não havia legado nem memória nele. Era natural que o pequeno esqueleto ficasse confuso com tudo. Suping foi abrir a porta. Enquanto a luz do sol inundava a loja, ele sentiu abruptamente o medo vindo da mente do pequeno esqueleto. Ele se virou, apenas para ver o pequeno esqueleto que havia caído do balcão. Os ossos espalhados ao redor moveram-se lentamente para as sombras em um canto perto do balcão. O pequeno esqueleto se recompôs. Ele estava abraçando os joelhos, encolhido, tremendo de medo. Ele tem medo da luz do sol. Suping ficou surpreso. Ele percebeu que tinha sido ignorante. A maioria dos animais de estimação da família dos demônios preferiam um ambiente escuro. Uma fração deles tinha tanto medo da luz do sol que só conseguia ficar na escuridão. Suping voltou imediatamente e carregou o trêmulo pequeno esqueleto para o quarto dos animais de estimação nos fundos. Havia uma caneta de enfermagem vazia. Suping colocou o pequeno esqueleto na matriz de estalagmites. Sistema: esta caneta de enfermagem complementar custa 10 créditos por hora. O que ela pode fazer? Suping perguntou por curiosidade. Não foi um preço barato contratar o serviço de hospedagem de animais de estimação por 10 créditos por hora. Os currais de enfermagem gratuitos são construídos com pedras espirituais de sucata. A energia espiritual restante e as radiações complexas e confusas dos minerais de sucata podem ajudar no crescimento do animal de estimação. Há uma grande chance de que os animais de estimação sofram mutação. Explicou o sistema. Mutação. Suping ficou surpreso. Além da evolução, com a diferença no ambiente de vida, havia uma pequena chance de que os animais de estimação pudessem sofrer mutações. Quanto à mutação, isso implicava que o animal de estimação se tornaria uma espécie totalmente diferente. Talvez ela pudesse se tornar uma espécie nova e mais poderosa, ou poderia degenerar em uma espécie fracassada. Algumas zonas de guerra com ambientes extremamente anfitriões, cheios de devastação e desperdício tecnológico, eram os lugares mais propensos a procriar bestas mutantes. A maioria das bestas mutantes carregaria agentes com doenças desconhecidas, que muito provavelmente causariam pragas ou formariam um ataque de vírus em larga escala. Tais casos podem ser letais para o público em geral. Como tal, na maioria dos casos, animais de estimação mutantes eram palavras que poderiam instilar pânico. Ao mesmo tempo, em estudos científicos de animais de estimação, as pessoas nunca pararam de induzir mutações em animais de estimação. Muitos animais de estimação famosos de nona patente na Federação foram o resultado de mutações por métodos científicos. Esses animais de estimação eram proficientes em batalhas, eles também foram criados com sucesso como novas espécies. Os animais de estimação mutados nos espaços são bons ou ruins? Suping consultou o sistema. O sistema deu uma resposta breve. Meio a meio. É aconselhável que o anfitrião atualize as canetas de enfermagem para canetas de enfermagem elementares, para evitar prejudicar a reputação da loja. Suping franziu os lábios. Felizmente, ele pensou em fazer essa pergunta. Ele já tinha um mau pressentimento quando o sistema mencionou radiação de minerais de sucata. O comprador barato pega a carne ruim. Vá em frente e atualize-o. Sem hesitar, Suping tomou a decisão. Primeiro, depois da atualização, o aluguel seria 10 vezes maior e outros benefícios viriam. Segundo, ele não podia se dar ao luxo de encarar as possibilidades de mutações fracassadas. Ferir os animais de estimação de seus clientes e ter uma briga com ele seria prejudicial à reputação da loja. O sistema não estava dando a ele um cercado de enfermagem gratuito. O sistema estava plantando uma bomba sinistra. Sorte dele, ele tinha acabado de ganhar algum dinheiro rápido. Fora isso, o negócio não tinha ido bem nos últimos dias. Nada tinha acontecido. Menos 20 pontos de energia. De repente, uma luz branca e nebulosa brilhou sobre os dois antigos conjuntos de estalagmites. Quando a luz branca foi dispersada, ele descobriu que os conjuntos de estalagmites tinham uma aparência totalmente nova. Os conjuntos eram praticamente os mesmos, eles usavam as mesmas pedras afiadas, mas a cor de cada estalagmite era completamente diferente de antes. Anteriormente, era como se as fendas tivessem sido construídas com pedras brutas em cores opacas e sombrias. Mas então, as estalagmites eram como marfins, cheias de vida.
Agora estamos conversando. Suping ficou satisfeito. Mas seu coração começou a doer, pois ele se lembrou de que essa enfermaria elementar lhe custaria 1 ponto de energia para manutenção todos os dias. Estava queimando um buraco no bolso dele. Num piscar de olhos, restaram menos de 100 pontos de energia dos 315 originais. Tenho que aproveitar ao máximo o tempo disponível para ganhar pontos de energia. Ainda preciso melhorar o piscina espiritual do caos. Suping estava cheio de expectativa ao pensar nos efeitos que um piscina espiritual do caos de terceira categoria poderia trazer. Se ele pudesse criar um animal de estimação com a linhagem de um rei besta, a mera ação de exibir o animal de estimação na loja poderia atrair um grande grupo de clientes. Tem alguém aí? Alguém gritou do lado de fora da loja. Suping achou a voz familiar. Ele saiu correndo do quarto dos animais de estimação nos fundos. 2 garotas lindamente vestidas estavam paradas na porta, olhando ao redor com bastante atenção. O quê? Suping reconheceu imediatamente uma das garotas quando ele colocou os olhos nela. Era a garota que veio pelo rato relâmpago. O dono está aqui? Perguntou Suyemin perto da porta. Ela olhou para dentro da loja, confusa. Yinjin, você tem certeza de que este é o lugar? Lanlelé, que estava usando uma saia transparente, tinha ido junto. Depois de olhar para uma lojinha tão obscura e vergonhosa, Lanlelé achou difícil acreditar que esse gênio rato relâmpago tinha sido treinado aqui. Este é o lugar. Suyemin tinha certeza. Este lugar deve ter algo a ver com as mudanças no meu rato relâmpago. Ela gradualmente teve uma melhor compreensão após as disputas preliminares. Havia de fato algo muito estranho em seu rato relâmpago. Depois de ser visitada e questionada por seus professores e pelo orientador da turma, ela percebeu, em grande parte, o quão assustadoramente forte era seu rato relâmpago. Poderia ser considerado uma coincidência se o rato relâmpago aprendesse apenas uma habilidade avançada de animal de estimação. Mas ninguém pensaria isso depois de ver como o rato relâmpago conseguia usar 2 dessas habilidades. Ela despistou os professores, afinal, ela não tinha muita certeza. E, no entanto, ela sabia que isso poderia ter algo a ver com a loja de animais onde ela deixou seu rato relâmpago para hospedagem temporária. Antes disso, o rato relâmpago era bem comum e nunca havia entrado em contato com mais nada antes da estadia na loja de animal de estimação. Com tal análise, ela acreditava que a única variável na equação era o loja de animal de estimação. O dono está aqui. Os olhos de Suyemin brilharam levemente quando ela viu Suping saindo de trás. Ela deu um passo à frente naquele momento, arrastando sua amiga com ela. Olá, o que posso fazer por você? Suping foi até o balcão e franziu as sobrancelhas. Seu coração doía muito ao pensar nos meros 108 créditos que recebeu por aquele rato relâmpago extraordinário. Suyemin notou que a expressão de Suping parecia não ser natural. Embora ela achasse isso bizarro, ela não se intrometeu mais. Senhor, você se lembra do rato relâmpago que eu peguei? Ela lançou sua pergunta de forma apressada. Era o som da cicatriz em seu coração sendo aberta. Suping curvou os lábios e seu rosto escureceu. O que há de errado com ele? Não há nada de errado com ele. Só estou perguntando se você fez alguma coisa com ele. Suyemin não conseguiu se conter e fez essa pergunta. Suping permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de dizer. O que você acha que eu faria com um rato? Bem. Suyemin percebeu que sua pergunta foi formulada de forma estranha. Suas bochechas coraram enquanto ela continuava em voz baixa. Senhor, não foi isso que eu quis dizer. Só estou me perguntando se ele foi treinado aqui. Ela proferiu essas palavras com prudência e respeito. Se o rato relâmpago foi treinado lá, então tinha que haver treinadores mestres trabalhando neste lugar. Até mesmo guerreiros de estimação de batalha com títulos teriam que tratar tais treinadores mestres com respeito e educação. Claro, ela também tinha que fazer o mesmo. Suping ficou intrigado. Ele entendeu a intenção da visita deles, com base nas informações que ouviu de sua irmã Sulinjiwe. A menina viu aquele ratinho em ação, então ela voltou para descobrir o motivo do seu crescimento. Mas havia uma coisa. Esse assunto envolvia o segredo da loja de animais e o sistema, coisas que ele não podia expor. Suping inventou uma resposta aleatória. Se levá-lo para passear pode ser considerado treinamento, então sim, eu o treinei por alguns dias. Suyemin não viu isso chegando. Caminhadas? É claro que tenho que levá-lo para fora para uma caminhada depois de uma boa refeição.
Suping disse de repente. Ele estava prestes a ser convencido por suas próprias palavras. Suyanin estava perdendo a paciência com Suping brincando com ela. Senhor, estou falando sério. Você não treinou ele de jeito nenhum? Ela perguntou apressadamente. Suping franziu um pouco a testa. Ela foi persistente. O que tem a ver com você se ele foi treinado aqui ou não? Eu posso compensá-lo se você achar que há algo errado com ele, ou você pode devolvê-lo e eu o comprarei. Se você encontrá-lo em boas condições, então ficarei bem se você quiser me dar mais dinheiro. Fora isso, por favor, saia se você não tiver mais nada para fazer aqui. Não interrompa meus negócios. Suyanin nunca imaginou que o dono da loja os mandaria embora tão diretamente. Ela se recuperou do choque logo e se apressou em explicar. Senhor, não é isso que estou dizendo. Estou apenas buscando confirmação. Se você o treinou para mim, por favor, me avise, tudo bem? Suping levantou as sobrancelhas. Se sim, então sim. Você está feliz agora? Suyanin achou difícil encontrar palavras. Ei você, não estamos aqui para procurar problemas. Se você treinou o rato relâmpago, então nos diga. Não vamos machucá-lo. Disse Lan Lelé, insatisfeito com a atitude de Suping. Suping manteve uma cara séria. Eu já disse. Eu treinei o rato relâmpago. Mas se você quiser saber o processo e os métodos, então eu terei que pedir que se retirem. Suyanin finalmente encontrou a raiz do mal-entendido deles. Ela balançou a cabeça imediatamente. Senhor, não tenho desejo de investigar os métodos e processos do seu treinamento. Só estou muito grata a você por treinar meu animal de estimação. Ah, entendo. Suping afastou seu rosto frio e disse. Se você quer dizer obrigado, então me dê mais dinheiro. O quê? Suyanin ficou atordoada. Dinheiro? Até onde ela podia perceber, uma pessoa capaz de treinar o rato relâmpago a tal ponto tinha que ser um eremita que não se importaria com tais itens mundanos. Você não tem dinheiro? As sobrancelhas de Suping estavam unidas. Frieza retornou ao seu rosto novamente. Olhando como Suping mudou seu rosto, Suyanin teve a sensação de que havia cometido um erro desde o começo. Seu rato relâmpago foi treinado em outro lugar? Finalmente entendi o que significa quando as pessoas dizem que antes do ouro, até os reis tiram o chapéu. Lan Lelé não conseguiu deixar de reclamar da reação de Suping. Ela agarrou a mão de Suyanin e disse. Yinjin, você deve ter cometido um erro. Não tem como seu rato relâmpago ter sido treinado em tal lugar. Aquela coisinha teve uma epifania ou algo mais aconteceu? Vamos voltar e discutir isso. Suyanin voltou a si e balançou a cabeça. Já que o dono admitiu que houve algum treinamento, acredito que a mudança aconteceu aqui. De qualquer forma, devo agradecer ao dono por cuidar do rato relâmpago. Com isso dito, Suyanin notou que a expressão de Suping era a mesma de antes e não se comoveu com suas palavras. Ela percebeu algo. Ela pegou seu telefone e transferiu 1000 créditos. Senhor, isso é um agradecimento. Suping não esperava que a garota pagasse o dinheiro extra, e ela foi bem generosa nisso. Depois de um momento de surpresa, ele assentiu e disse. Bom. Eu apreciaria se você pudesse me dar mais. Suyanin não sabia como responder a isso. Claro, ela não lhe daria mais dinheiro. Que tipo de pessoa ele é? Lan Lelé quase explodiu em chamas após ouvir a resposta de Suping. Naquele momento, ela apenas teve um vislumbre das muitas rações para animais de estimação atrás do balcão. Seus olhos estavam arregalados de espanto. 300 créditos por uma planta? Que preço ridículo! Ela agarrou o braço de Suyanin imediatamente. Alertada por seus gritos, Suyanin ficou atordoada por um segundo. Então, ela lançou um olhar para a comida de estimação atrás de Suping. Ela também ficou assustada com o que viu. Ainda assim, ela permaneceu no local. Lan Lelé não conseguiu arrastá-la para longe. Um momento depois, ela voltou aos seus sentidos. Ela deu uma olhada em Suping que ainda estava composto. Não havia nenhum traço de vergonha nele. Suping podia dizer pela aparência de Suyanin que ela estava deliberando. Após um momento de hesitação, Suyanin perguntou. Vamos, esta não é uma loja legítima. Ele está nos roubando. Senhor, posso deixar mais alguns animais de estimação aqui? Tudo bem?
Naturalmente, Suping ficava feliz quando havia negócios. Sim, claro. Por quanto tempo? Ele assentiu imediatamente. 3 dias. Suyanin respondeu depois de pensar um pouco. Suping assentiu levemente. Ele pegou uma calculadora antiga e apertou os botões rapidamente. Por 3 dias, isso é 3 por 24. Bem, cada bichinho vai custar 7.200 créditos. Quantas você quer deixar aqui? 3 bichinhos de estimação. No meio da frase, Suyanin olhou para Suping com total espanto. Quanto é isso? Há algo errado com meus ouvidos? Ao seu lado, Lan Lelé também estava perplexa. Um animal de estimação, 7.200 créditos. Suping ergueu as sobrancelhas quando viu como as duas garotas reagiram. 7.200 créditos. Suyanin repetiu os números. Ela ainda estava questionando a possibilidade de sua audição estar agindo mal. 7.200 créditos por um animal de estimação? Senhor, eu só quero deixá-los aos seus cuidados por apenas 3 dias. Suping assentiu. Eu sei. Esse é o preço para uma estadia de 3 dias. A taxa é 100 por hora. Então, o resultado é 7.200 por 3 dias, nem mais, nem menos. 100 por hora. Lan Lelé avaliou Suping de cima a baixo como se ele fosse um monstro. Essa pessoa deve estar precisando muito de dinheiro, certo? Lan Lelé ficou irritado. Mesmo nas lojas principais, sob nomes de grandes treinadores que ofereciam cuidados completos e estavam entre os melhores da região, os preços de hospedagem para animais de estimação nunca chegariam a esse valor. Mas, O que há de errado com essa loja decadente? Olhe para o ambiente. É limpo, mas a fachada é estreita, pequena e desgastada. Sua localização é completamente fora do caminho. O aluguel mensal pode não passar de 3.000. Como essa loja pode se comparar às famosas lojas emblemáticas? Lan Lelé acreditava que esse dono tinha decidido não fazer negócios, ou fazer um acordo e então fechar por anos. Ele estava tentando tirar dinheiro delas. Pensamento positivo. Yinjin, vamos lá. Este dono é um aproveitador sujo. Um mestre capaz de treinar este rato relâmpago é certamente alguém que nunca teria nada a ver com ele. Lan Lelé olhou para Suping, sua boca praticamente espumando. Ela não hesitou em pedir para Suyanin ir embora. Mas Suyanin fez o contrário. Ela perguntou a Suping, confusa. Senhor, o serviço não era tão caro da última vez que vim aqui. O sistema de assistência não estava atualizado. Naturalmente, o preço tem que aumentar. Disse Suping, calmamente. O sistema de cuidados foi atualizado? Suyanin ficou atordoada por um momento. Então, um brilho surgiu em seus olhos quando ela disse, alegremente. O tratamento de hospedagem para animais de estimação está melhor do que antes. Isso não significa que o animal de estimação pode aprender habilidades mais avançadas para animais de estimação? Claro que não. Disse Suping sem pensar. O quê? O rosto de Suyanin estava coberto de pontos de interrogação. Eu apenas treinei aquele pequeno sujeito por um tempo enquanto estava nisso. Sua mudança foi uma surpresa completa. Suping manteve uma cara séria. Agora, é claro, eu não tenho mais tanto luxo de tempo livre. Se você quiser deixar seus animais de estimação para tratamento de hospedagem, então é isso. Nenhum treinamento está incluído. Suyanin entendeu. Senhor, você finalmente admitiu. Foi você que ajudou a treinar meu rato relâmpago. Ela disse, rindo. Eu já admiti isso antes. Suping ressaltou. Isso não é a mesma coisa. Suyanin se gabou. Ficar foi a decisão certa. Ela correu para a próxima pergunta. Bem, senhor, quais benefícios podem vir com o atual tratamento de hospedagem de animais de estimação? Ela acreditava que deveria haver alguma razão para o preço alto. Suping não permaneceu nem anfitrião nem amigável. Apenas uma melhora na constituição e no poder de compreensão do animal de estimação. Se o animal em si for bem qualificado, então há uma baixa chance de evolução, mas nada mais. Se você quer que os animais de estimação aprendam habilidades de animais de estimação com esse lar temporário, você só ficará desapontada. Ele estava falando a verdade. Afinal, os benefícios que vinham com as canetas de enfermagem por si só já seriam dignos o suficiente pelo preço cobrado.
Se ele tivesse que jogar o treinamento, ele já estaria perdendo dinheiro. Su Yanin ficou decepcionada, mas não tão chateada. Afinal, ela conseguiu confirmar que seu rato relâmpago havia recebido treinamento nesta mesma loja. Este fato por si só foi o suficiente para deixá-la feliz. Pelo menos, ela havia encontrado a origem da mudança em seu animal de estimação, salvando-a daquela situação confusa. Apenas uma melhoria em seu poder de compreensão e constituição? Lan Lelé olhou para Suping com ceticismo. Embora Suping tenha admitido que a mudança do rato relâmpago estava relacionada a esta loja, ela ainda achava difícil acreditar. Uma vez que Suping revelou os benefícios do serviço de hospedagem de animais de estimação, seu ceticismo aumentou ainda mais. Essas palavras eram usadas praticamente em todos os anúncios de lojas de animais. No final das contas, havia algo. O poder de entendimento e constituição não poderiam ser medidos ou testados, a menos que o escopo da melhoria fosse grande. Caso contrário, quem poderia dizer se a constituição e o poder de entendimento do animal de estimação foram aprimorados ou não? Senhor, posso pedir para você treinar meus animais de estimação para mim novamente? Su Yanin olhou para Suping com antecipação. Quanto ao tratamento de hospedagem de animais de estimação, ela não estava tão interessada depois que Suping fez a introdução. Normalmente, as pessoas só deixariam seus animais de estimação em um serviço de hospedagem quando tivessem muitos animais de estimação para cuidar. No momento, ela estava livre e podia alimentá-los sozinha, ela também podia treinar suas habilidades de batalha. Treiná-los? Suping estava prestes a recusar quando ouviu a voz do sistema. Detectando clientes que precisam de treinamento para animais de estimação. O serviço de treinamento para animais de estimação tornou-se disponível com antecedência. O anfitrião pode aceitar pedidos de acordo com o preço definido para serviços de treinamento de animais de estimação. Após a mensagem de aviso, havia uma lista de preços, como um menu, com os preços relacionados aos diferentes níveis de serviços de treinamento. Para animais de estimação do primeiro ao terceiro nível, a taxa de treinamento era de 10.000 créditos. Para animais de estimação do quarto ao sexto nível, a taxa de treinamento era de 100.000 créditos. Para animais de estimação do sétimo ao nono nível, a taxa de treinamento era de 1 milhão de créditos. Para reis feras, a taxa de treinamento era de 10 milhões. Os itens para animais de estimação de quarta patente e acima estavam acinzentados, o que significa que Suping não poderia aceitar tais ordens. Ele só poderia treinar animais de estimação de baixa patente da primeira à terceira patente no momento. A condição para desbloquear o próximo nível de treinamento é treinar um animal de estimação de baixa patente com aptidão classificada como acima da média. Suping não sabia o que dizer quando viu o requisito de desbloqueio. Isso era mais difícil do que ganhar 1 milhão de créditos. Dito isso, esse requisito de desbloqueio estava dentro do escopo de sua missão principal. Ou seja, quando ele terminasse a missão principal, ele poderia desbloquear o serviço de treinamento de segunda classe enquanto estivesse nisso. Senhor? Su Yanin chamou ele quando percebeu que sua mente estava em outro lugar. Suping voltou a si e assentiu para ela. Treinamento, certo? Atualmente, a loja só aceita animais de estimação de baixa classificação, do primeiro ao terceiro nível, e a taxa de treinamento é de 10.000 por sessão. 10.000? Su Yanjin fez as contas. O preço era um pouco alto, mas parecia muito mais normal do que a taxa de enfermagem. Afinal, o serviço de treinamento em si era o serviço de cobrança mais alta de todos. Não havia limite superior estabelecido. Quanto a saber se o dinheiro seria bem gasto, ela teria que ver o efeito após o treinamento. Com o precedente do rato relâmpago, Su Yanin tinha fé nesta loja. Mesmo um animal de estimação inferior como o rato relâmpago, se um segundo rato relâmpago não pudesse ser treinado, valeria mais do que a pena. Então eu treinarei o rato relâmpago novamente. Su Yanjin tomou uma decisão após alguma consideração. Lan Lelé ficou surpresa com isso. Yinjin, você quer treinar aquele rapazinho de novo? Ele já está excelente como está. Não acho que ele possa progredir mais com mais treinamento. Além disso, a segunda rodada de partidas começará em alguns dias. Esse rapazinho é seu trunfo agora. Você estará ferrada se o treinamento der errado. Su Yanin balançou a cabeça. Não pretendo enviar o rato relâmpago para a segunda rodada de partidas. Ele já se superou. Para a segunda rodada, os jogadores são decididos por sorteio. Meu oponente aproveitará ao máximo esses dias para encontrar maneiras de atingir meu rato relâmpago. Mandá-lo para lá novamente não será de muita utilidade.
Além disso, meus outros animais de estimação já terão se recuperado até lá. Eles são mais do que suficientes para me fazer passar da segunda rodada. Mas... Por um tempo, Lanlelé ficou sem palavras. Ela apenas se sentiu desconfortável. Suping lançou um olhar para Lanlelé e então perguntou à garota na frente dele. Você já decidiu? Suyanin assentiu e disse resolutamente. O rato relâmpago. Claro. Pague a taxa primeiro. Suping assentiu. O sistema de repente saltou com a mensagem de prompt. O anfitrião ativou uma missão secundária, receba uma ordem de treinamento de animal de estimação. Coletar ou não? Suping ficou surpreso. Essa missão foi uma surpresa. Imediatamente, ele a coletou em sua mente. Bem-sucedido. Introdução à missão. Conclua o primeiro pedido de treinamento de animais de estimação perfeitamente e obtenha uma boa avaliação do cliente. Requisito da missão. Qualquer serviço fornecido pela loja deve ser o melhor dos melhores. O anfitrião deve treinar o animal de estimação e dobrar os dados originais de força de combate. Limite de tempo de treinamento. O cliente não tem tal exigência. Recompensa da missão concluída. 3 pílulas de força elementares. Suping ficou sem palavras quando leu os requisitos. Para dobrar a força de combate do animal de estimação? A força de combate do rato relâmpago já era classificada como 3,6. Para dobrá-la, a força de combate teria que ser 7,2, certo? Esse seria um animal de estimação que poderia ser comparado a um de 7º nível. Os animais de estimação de 7º nível eram animais de estimação avançados e eram poucos e distantes entre si. Os que conseguiam controlar animais de estimação avançados eram guerreiros animais de estimação de batalha avançados que eram considerados excepcionais entre os patrulheiros pioneiros. Agora, ele deveria treinar um rato relâmpago de baixa patente até esse nível? Fim dos capítulos do 21 ao 25. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!